Então, dando sequência ao ependimomas, vamos tratar agora do ependimoma anaplásico, é um tumor maligno, grau 3. Esse é um ependimoma anaplásico do quarto ventrículo. Em que ele difere do ependimoma de baixo grau? São tumores geralmente volumosos quando são diagnosticados, tumor sólido, granular ou granuloso, e aqui, diferentemente dos anteriores do ependimoma de baixo grau, há uma tendência maior de infiltração da parede ventricular, principalmente que é o nível da ponte. A gente pode ver aqui o tumor já infiltrando, corroendo a superfície da ponte. Um outro exemplo de ependimoma anaplásico, localizado aqui no corno anterior do ventrículo lateral, um tumor sólido, volumoso, com áreas de hemorragia e de necrose escavadas, que fez uma extensão no lobo frontal, né, aqui para cima. Então, um tumor sólido, bem delimitado, apesar de ser um tumor maligno, né? Essa boa delimitação é preservada mesmo nos tumores anaplásicos como esse aqui. É uma imagem de tomografia, né? Após a injeção do contraste, a gente vê um tumor, que no caso era um ependimoma anaplásico, localizado aqui fora dos ventrículos. Ele pode ter uma localização, em alguns casos, fora da parede ventricular, da cavidade ventricular. Um tumor sólido, bem delimitado, que capta contraste irregularmente, e áreas não captantes podem ser sugestivas de cistos e ou necrose, um grande edema adjacente ao tumor. Microscopicamente, quais são as diferenças entre o ependimoma anaplásico e o ependimoma de baixo grau? Então, aumento de celularidade, é aquilo que eu já falei anteriormente, as células proliferam mais rápido, portanto, elas vão se encostando umas nas outras, isso significa uma densidade celular elevada. Figuras de mitose, tem várias aqui no campo, uma aqui, outra aqui. E as pseudorosetas perivasculares, diferentemente das do ependimoma de baixo grau, elas formam um espaço menor entre as células e a parede vascular, portanto são pseudorosetas que a gente chama de amplitude menor. Aqui tem uma pseudoroseta aqui embaixo, que lembra bastante uma pseudoroseta normal. A gente pode ver que as demais pseudorosetas, o espaço entre as células e a parede vascular é bem menor comparada com essa aqui de baixo. Outro exemplo de ependimoma anaplásico, densidade celular elevada, células com antipia, já tem nucléolos proeminentes. Aqui mostra uma pseudoroseta perivascular típica. As células se afastam bastante da parede vascular, mas aqui existe uma pseudoroseta perivascular, que é encontrada mais, esse tipo de pseudoroseta atípica, mais nos ependimomas anaplásicos. A gente vê que aqui o espaço entre as células neoplásicas e a parede vascular é bem menor comparado com essa aqui da esquerda. Além disso, ao contrário desse vaso da esquerda, que está revestido por uma camada simples de endotélio plano, aqui à direita existe uma hiperplasia endotelial, indicando proliferação microvascular. Quer dizer, essa luz vascular está revestida, né, a parede dela, por várias camadas de um endotélio mais hipertrófico. Portanto, isso é um sinal de proliferação microvascular e é um sinal de malignidade. Outro exemplo de ependimoma anaplásico, aumento da celularidade, figura de mitose, como aqui representada na ponta da seta, uma pseudoroseta perivascular mais típica, e já aqui à direita uma pseudoroseta perivascular com aquela faixa estreita entre as células neoplásicas e a parede vascular. Além disso, esse vaso exibe uma proliferação microvascular importante. A luz está quase que totalmente preenchida por células endoteliais hiperplasiadas. E, eventualmente, esses tumores são tão pouco diferenciados que, às vezes, o diagnóstico pode ser, inclusive, difícil. Então, um tumor de elevada densidade celular, com certo grau de atipia, células um pouquinho diferentes umas das outras, e que as pseudorosetas são praticamente indistinguíveis, quer dizer, as células se colam, né, intimamente à própria parede vascular. Então, aqui aquele aspecto pseudoroseta fica menos evidente nesses tumores, mas a presença eventual de pseudorosetas mais típicas em outras partes do tumor ajudam a se chegar a um diagnóstico correto dessas lesões. Agora são outros tipos de ependimoma, o chamado mixopapilar, que é um tumor benigno, grau 1. A sede usual dele é aqui no cone medular, ou nas raízes da cauda equina, ou no próprio filum terminale, uma lesão muito bem delimitada, captando de contraste, embora essa captação
é irregular, como a gente pode estar vendo aqui. Um outro exemplo de ependimoma mixopapilar também é a ressonância magnética após contraste, uma captação de contraste menor do que a anterior, uma lesão muito bem delimitada, localizada aqui em relação com as raízes da caldequina. E por que esse nome mixopapilar? Isso é pela seguinte razão. Então, esse tumor também forma papilas, como a gente pode estar vendo aqui, várias papilas ramificadas. Elas são centradas por um vaso sanguíneo, aqui representado. Entre o vaso sanguíneo e o epitélio ependimário, que fica por fora das papilas, fica um estroma que sofre degeneração mixoide. Então, daí o nome de mixopapilar, quer dizer, é um tumor papilífero ou papilar, cujo estroma, esse material situado entre os vasos e as células ependimárias que delimitam as papilas, ele sofre degeneração mixoide, justificando então o nome mixopapilar. O maior aumento aqui do ependimoma mixopapilar para ver as várias papilas centradas por vasos sanguíneos e entre as células ependimárias situadas na periferia e a parede do vaso, a gente percebe esse material mixoide homogêneo, meio basófilo, que é a degeneração mixomatosa da matriz. Então, justificando mais uma vez o nome mixopapilar. E o último tipo de ependimoma, também é um tumor benigno, grau 1, é o chamado subependimoma. É um tumor raro, ele pode ser um achado de necrópsia, como nesse paciente, são tumores pequenos, nodulares, firmes, duros, de consistência endurecida, localizados aqui na parede do quarto ventrículo, sem provocar nenhuma alteração licórica, porque são tumores pequenos, portanto representam um achado de necrópsia, particularmente em pessoas mais idosas. Um outro exemplo aqui no ventrículo lateral, um pequeno nódulo na parede ventricular, que também é um exemplo de subependimoma. Então são achados de necrópsia, como eu já falei, usualmente em pessoas mais idosas. Ou então são tumores que podem crescer um pouco mais, como esse aqui, localizado no quarto ventrículo, um tumor brancacento, duro, nodular, que pode então comprimir e obstruir o quarto ventrículo, causando hidrocefalia a montante. Na tomografia computadorizada, a gente percebe que um ependimoma enchendo o quarto ventrículo, nesse caso era um subependimoma. Olha a boa delimitação dele em relação à parede ventricular, até um espaço, entre o tumor e a parede ventricular. Ele capta contraste de grau moderado. E a microscopia mostra um tumor de baixa densidade celular, existem poucas células neoplásicas, formando esses pequenos agrupamentos de células ependimárias sem atipia, sem mitose, é um tumor benigno, portanto, e entre as células neoplásicas, essa rede fibrilar rica, fracamente eosinofílica, levemente rosa, que são fibras gliais, que dão a consistência mais firme do tumor, já explicado macroscopicamente.